Olá, boa tarde a todos. Meu nome é André Oliveira, sou analista de fundos imobiliários aqui no BBBI. Hoje a gente tem o bate-papo com o BBBI, mais um episódio agora com a TRX, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho do TRX F11. Hoje a gente está aqui com o Gabriel Barbosa, que é um dos gestores aí do fundo. Então a gente vai bater um papo primeiro do cenário macro, como que se impacta ali o mercado de fundos imobiliários, e obviamente depois falar um pouquinho aí do fundo imobiliário em questão. Lembrando que além desse conteúdo a gente tem outros. Então, a gente tem a carteira sugerida, que sai todos os meses, a gente tem o relatório setorial, já está na terceira edição. A gente também tem alguns flashes de mercado que a gente solta esporadicamente. Lá no fim do vídeo ou aqui na descrição, a gente vai colocar os links para vocês acessarem, tá bom? Então, vamos lá. Bom, Gabriel, seja bem-vindo aí. É um prazer falar com você. Cara, só agradecer mesmo aí a presença. Fique à vontade aí para fazer uma breve introdução. Já queria começar já com uma pergunta. Então, pergunta não, uma sugestão, para que você comece falando um pouquinho aí da gestora para a gente, né? Tem muito investidor que não conhece, obviamente, tem outros que já estão posicionados e conhecem, mas para aqueles que não conhecem, queria que você falasse um pouquinho como que ela começou, quem está aí por trás do TRX F11, fazendo a gestão do fundo, tá bom? Obrigado, seja bem-vindo. Legal, André, muito obrigado. Para a gente aqui, muito importante esse canal de comunicação com o mercado, com seus clientes, com os investidores, né, de fundos imobiliários, do TRX-F11 de maneira geral. O TRX-F11 está chegando muito próximo aí de superar a marca de 180 mil investidores. Então, a gente sempre se preocupa aqui, né, como que a gente se comunica com essa massa de investidores, de clientes que a gente tem aqui no fundo. E por isso esse tipo de canal aqui é muito importante para a gente. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Falando aqui da gestora, cara, a TRX é uma empresa que foi fundada em 2007, né? A gente originalmente foi fundada como uma desenvolvedora imobiliária. Então, a gente vem mais do mercado imobiliário do que propriamente do mercado financeiro. E a TRX nasceu originando operações com grandes empresas para fazer desenvolvimento e locação de grandes imóveis. Então, que são conhecidos bastante hoje dos fundos imobiliários, dos investidores e do mercado imobiliário como um todo, que são os contratos sale-leaseback e build-to-suit, né? Então, a TRX nasceu fazendo build-to-suit lá em 2007, era um mercado ainda muito incipiente. A gente listou nosso primeiro fundo em 2010, né? Na época existiam 15 mil investidores na Bolsa para fundos imobiliários, hoje a gente está se aproximando da marca de 3 milhões de investidores, então você vê como um mercado completamente diferente, né? Exatamente. Então, a gente tem um grande histórico, tanto no imobiliário quanto com os fundos imobiliários, mercado financeiro de maneira geral. E mais recentemente, André, a empresa passou por uma transformação importante aqui entre os anos de 2018 e 2019, onde a gente resolveu se posicionar aí sim, agora sim, como uma gestora efetivamente de fundos imobiliários. E mais do que isso, a gente se propôs a fazer a gestão de um único fundo de tijolo, né? Que foi o TRX-F11. Então foi com essa cabeça que a gente listou o fundo no mercado. E a ideia era que ele fosse um fundo híbrido, né? Porque pelo histórico da TRX, desde 2007, a gente passou por diversos ciclos, né? Dentro do mercado imobiliário, às vezes um determinado segmento está indo muito bem, às vezes um determinado segmento está indo mal, mas depois isso se inverte. Então a gente, por se propor a fazer gestão de um único fundo, a gente não queria ficar limitado a um único segmento. Então assim nasceu o TRX-F11 com essa cabeça, em que toda a nossa capacidade de originação e de gestão de portfólio imobiliário é direcionado para esse fundo. E aí, isso tem refletido num histórico muito positivo do TRX-F11. A gente está muito próximo de completar 5 anos de história do fundo. Nesse período, a gente está entregando mais de 150% de CDI em resultado. A gente tem uma diferença positiva em relação ao IFIX, desde quando o fundo foi listado em janeiro de 20, de mais de 50%. Então, é um histórico muito positivo, numa janela muito difícil, né? Principalmente para fundo de tijolo. Você imaginar que o fundo nasceu entre final de 19 e começo de 20, que era uma janela muito boa, mas depois veio pandemia, veio alta, né, de juros, período inflacionário, guerra, eleições, enfim. A gente passou por vários ciclos aí, mas o fundo conseguiu crescer,
Hoje tem um valor de mercado aí próximo de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Como eu disse, muito próximo de superar a marca de 180 mil investidores, e é um dos fundos mais líquidos da Bolsa e do IFIX. Então, dando um contexto geral de TRX e TRXF11, acho que é isso. Legal. Agora, só para colocar os investidores mais ou menos na mesma página aqui, obviamente vai ter algum outro que vai ficar com uma certa dúvida nesse aspecto. O que seria uma operação de build suit e uma sale and leaseback? Consegue explicar para a gente? Sim, vamos lá. Build-to-Suit é uma operação em que você constrói um imóvel sob medida para determinada empresa. Então, uma empresa acessa aqui a TRX e fala, ó, eu quero construir uma loja, né, para dizer um exemplo bem prático aqui do TRX-F11, eu quero construir uma loja nessa cidade, ela tem que ter essas características, o terreno tem que ser mais ou menos desse tamanho, geralmente já chega com a região identificada, eu quero nessa região da cidade, e eu estou disposto a pagar um aluguel que te remunere se você construir esse imóvel sob medida para mim. Então, essa construção sob medida é o que a gente chama de operação build-to-suit, né? E aí a gente é protegido, nesse caso, por um contrato atípico de locação. Por quê? Porque como eu fiz um investimento muito relevante para atender às necessidades daquela empresa, eu não posso correr o risco dela, depois de alguns meses, vai falar, não, repensei a vida aqui, não quero mais esse imóvel, estou saindo, obrigado, né? Então, para proteger esse tipo de operação, para proteger o investidor desse tipo de operação e para fomentar esse mercado, foi criado, né, na época, lá atrás, os contratos atípicos. Hoje eles já são tipificados, mas a gente ainda, né, no mercado chama de contrato atípico, que são são contratos em que a gente tem as multas por rescisão antecipadas muito mais fortes do que um contrato comum, de uma locação comum, né, que segue estritamente a lei do inquilinato. Então, na maioria dos casos dos contratos atípicos, a multa é o saldo remanescente, né, do contrato inteiro. Então, se eu tenho um contrato de 10 anos e a empresa decide sair no ano 5, ela precisa me pagar todos os aluguéis até o final do 10º ano. Então, isso é uma forma de proteger o investidor que está fazendo investimento nesse imóveis build-to-suit. Sem o leaseback, a lógica é praticamente a mesma, só que nesse caso a gente está comprando um imóvel que já é da empresa, né? A gente está comprando e locando de volta para eles. A gente fez uma operação muito emblemática no TRX-F11 em 2020, nesse sentido, a gente comprou 39 lojas de uma vez, na época do grupo Pão de Açúcar, né, que englobava Pão de Açúcar, Açaí e Extra, e aí a gente locou de volta para eles com contratos atípicos de 15 anos, em que também a multa protege nesse sentido, né? Pô, estou comprando um imóvel seu, você está me vendendo para alocar, eu estou fazendo esse investimento com essa mentalidade, e aí depois de alguns meses você quer sair, isso também não vai funcionar, né? Então, a ideia é que proteja também o investidor nesse sentido, e aí a gente tem esses dois modelos de contratos, basicamente, no TRX-F11 hoje. Ou a gente constrói imóveis sob medida já com renda, com contrato de locação, que são os BTS, né, os build-to-suit, ou a gente compra imóveis de empresas que querem desmobilizar, né, querem deixar o balanço mais leve, vamos dizer assim, e aí a gente loca de volta para eles, que recebe aluguel no fundo, distribui renda para os inquilinos, para os investidores. Então, a gente tem esses dois modelos hoje de forma destacada no TRX-F11. Legal, legal. Obrigado. Foi um spoiler do que a gente vai falar mais para frente aqui, é um pouquinho da carteira do fundo. Aí, voltando agora um passo atrás de volta. Cara, o macro mudou um pouco, né, de janeiro para cá, né, o ambiente macro, né. Eu acho que em janeiro, se a gente perguntasse para 10 analistas aqui, acho que 9 diria que a gente teria um ciclo de corte de juros mais intenso do que a gente viu até então. Como que vocês estão vendo essa mudança de cenário de lá para cá, com talvez uma desancoragem ali de inflação, talvez um ciclo de cortes que talvez não aconteça, e por outro lado, uma atividade ali, um desemprego em menor nível desde 2015, 2014, um rendimento médio da população subindo, a população tendo um pouco mais de acessibilidade ali para o consumo. Como que vocês estão vendo esse momento dúbio, né, para o mercado como um todo?
Assim, sem dúvida, né, o cenário é bem diferente, né? Acho que de dezembro para janeiro ali todo mundo estava bastante confiante, principalmente que ia ser um ano muito bom para os fundos de tijolo, né? Com queda da Selic, os fundos de tijolo tendem a se favorecer nesse cenário. É, Foi um cenário que se concretizou, mas parece que pela metade, né? Tava todo mundo esperando que a Selic chegasse ali próximo de 9, alguns diziam 8,5, outros diziam 9,5, mas que a gente chegaria num dígito. E isso acabou não se realizando, né? O cupom parou de cortar os juros ali nos 10,5. Hoje já há uma discussão no mercado se ele não deveria subir juros, dado o aquecimento da economia, né? Para, enfim, para ter um espaço de cortar mais os juros um pouco mais para frente. A gente, particularmente, aqui tem uma visão de que não seria necessária uma alta de juros agora, nesse momento. A gente tem visto, sim, o mercado de trabalho mais forte, a inflação dos serviços mais resiliente, mas, de maneira geral, a inflação está dentro do intervalo da meta ali, né, que todo mundo está olhando, e acho que esse é o cenário para todo mundo, é só ver o Focus, né? Então a gente acha que, assim, ainda a Selic a 10,5, ela ainda é uma Selic de política monetária muito restritiva, né? Ela ainda pune muito as empresas, os investidores, quem quer fazer uma aquisição de um imóvel, enfim, os juros mais altos são inibidores, né? Então, a gente gostaria de ver um pouquinho mais o efeito da Selic caindo, mas ainda se mantendo em nível restritivo, para depois, né, ter essa decisão de corte de juros. A gente deve passar no próximo mês pelo início do corte de juros nos Estados Unidos, né? O Fed, que é o Banco Central Americano, tem se mostrado favorável ao início de corte de juros lá, e isso tende a favorecer o mercado global como um todo, né? Então, olhando sobre esse ponto de vista, a gente assim, está bem conservador nesse sentido. De novo, a gente acredita que não precisaria subir juros. Acho que se o Copom subir, vai subir de forma devagar, né? Então, com 0,25. Para a gente ter mais uma visão um pouco mais clara do que vai acontecer à frente, esperar o efeito do corte do Fed. E, enfim, aí olhando para os fundos imobiliários, acho que, né, com a perspectiva de alta da Selic, os fundos de papel tendem a performar um pouco melhor, mas os fundos de tijolo, principalmente os fundos que têm mais contratos atípicos, etc., também são fundos que não sofrem tanto mesmo nesse cenário, não à toa, né? Eu comentei aqui que o TXF11 tem conseguido crescer mesmo em cenários adversos. Então, a gente tem esse cenário duvidoso aí à frente, né? Acho que ninguém está se posicionando muito claramente em relação ao que pode acontecer aí nos próximos meses. Legal, legal pelo posicionamento. Aí, já pegando um gancho dessa resposta que você deu, né? O TRXF, ele é um fundo que, apesar de tudo, apesar talvez essa mudança de sentimento aí do mercado, é um fundo bastante estável, né? Ele fica rondando ali nos últimos dias eu tenho visto aí 0,99, 1 de PVP, né? Então, o que que gera, o que que reflete nessa estabilidade aí do TRX? E aí, eu acho que vale a pena a gente começar a entrar um pouquinho na carteira de como o fundo está posicionado hoje, os contratos, os inquilinos e tudo mais. Puder explanar um pouquinho pra gente. Claro, vamos lá. Não, eu acho que é justamente a carteira do fundo que explica essa baixa volatilidade do TXF11. A gente fez um estudo aqui no material que a gente divulgou da 10ª emissão, o TXF11, que a gente fez no começo desse ano, entre os fundos comparáveis, a gente pegou os fundos do IFIX, que tinham logística, híbrido ou renda urbana, e a gente verificou que o TXF11 era um fundo que, na janela, desde quando ele foi listado, ele tinha melhor performance e com a volatilidade menor do que a média, né? E acho que muito disso se explica pela carteira. Então, a gente está falando de uma carteira que tem hoje 97% da receita de locação advinda de contratos atípicos, que são esses contratos ou build-to-suit ou sale-leaseback que a gente comentou. O prazo médio contratual é de 16 anos. Então, olhando hoje para frente, a gente está dizendo que, na média,
os meus contratos vão vencer só em 2040, né? E são contratos que são feitos com grandes empresas. Então, você olha hoje os inquilinos do TXF11, são inquilinos muito fáceis de serem reconhecidos, ou porque são empresas nacionais de excelente risco de crédito e excelente histórico, ou porque são empresas multinacionais. Então, a gente tem o Açaí, o Pão de Açúcar, o Carrefour, a Leroy Merlin, a Obra Max. Mais recentemente, a gente incluiu aqui a Decathlon, né, que a gente adquiriu três lojas deles semana passada, e também o Hospital Albert Einstein, que a gente está construindo aqui, um novo Hospital Albert Einstein, numa operação de BTS, né, de Build-to-Suit, para eles aqui em São Paulo, com um contrato atípico de 20 anos. Então, acho que muito do histórico do TXF11, dessa baixa volatilidade, com bom retorno, com crescimento, com diversificação, a gente explica pela carteira que a gente conseguiu formar no fundo, né, que traz muita previsibilidade e segurança para os investidores que querem receber renda. Hoje a carteira do fundo, quantos por cento está em renda urbana? Quantos por cento estão em outros segmentos? Ou está tudo em renda urbana? Como que está dividido ali o subsegmento do fundo? A gente já teve logística aqui no fundo. A gente teve 2 galpões na história do fundo, os 2 foram vendidos. Hoje a gente tem basicamente, né, a gente tem 53 imóveis, sendo que 52 são grandes lojas de varejo, ou seja, atacarejo, como é um Açaí, né, como é um Sam's Club, por exemplo, que a gente também tem aqui, lojas de supermercado, como são as lojas do Pão de Açúcar e do Extra, e lojas de material de construção para a Leroy Merlin e para a Obra Max. Então, basicamente, a carteira hoje é formada pelo que a gente chama de varejo Big Box. Então, dos 53 imóveis, 52 são com esse subtipo, vamos dizer assim. E aí, a gente mais recentemente incluiu também um hospital, né, que ele está sendo construído, que vai ser um hospital locado para o Albert Einstein. Então, mas se você for classificar os imóveis, né, pela segmentação que a gente conhece nos fundos imobiliários, a gente hoje é 100% renda urbana. Legal, legal. Pergunta, o Albert Einstein vai começar a ser construído, ou já começou, enfim, a duração de quantos anos, mais ou menos? O hospital começou a ser construído em dezembro de 2023, então a gente já comprou ele com a obra andando. É um hospital grande, vai ter 41 mil metros quadrados lá. Para quem conhece o Albert Einstein aqui de São Paulo, no Morumbi, para ter uma ideia, lá tem 70 mil metros quadrados. Então, um pouco mais da metade do imóvel que tem no Morumbi, que para quem conhece é gigantesco, um labirinto, né? Assim, para você chegar nos blocos lá, você precisa de um mapa. Então, o hospital que a gente está construindo é bem relevante, e ele deve ser inaugurado em julho de 2026. Então, a gente está falando mais ou menos 2 anos à frente, que deve durar a obra. O Albert Einstein entra lá um pouco antes, né, da inauguração, para montar o hospital, né, com todos os equipamentos, etc. Mas a previsão de inauguração é para julho de 2026. Legal. E daqui até lá, o fundo vai fazendo o desembolso gradativamente e vai recebendo uma renda mínima? Como que funciona? Isso. Daqui até lá, o fundo já fez um desembolso, né, da obra que já está em andamento. A gente parcelou o preço do terreno, então também já pagamos a primeira parcela do terreno. Os desembolsos vão ser feitos ao longo de todo esse período de 2 anos. E durante esse período, a gente está sendo reembolsado pelo vendedor, que na verdade é nosso sócio no projeto, né? O TXF11 adquiriu 70% do hospital, os outros 30% ficaram com o desenvolvedor original, porque ele acredita que ele vai ter uma apreciação em um momento de mercado mais favorável, que ele gostaria de capturar ainda, então por isso que ele não vendeu 100% para a gente, e ele garante essa renda mínima que a gente vai ter durante o período em que o Einstein não estiver pagando aluguel. Quando o imóvel ficar pronto, o Einstein tem carência de 6 meses, ainda assim esse desenvolvedor garante a renda do fundo,
e a estimativa é que a partir de janeiro de 2027 o TRXF11 passa a receber o aluguel e aí comece o contrato de 20 anos atípico. Legal, legal. E essa renda mínima garantida, entre aspas, daqui até lá, é próxima do que o Einstein vai fazer de pagamento ou é... Ou... A rentabilidade, ou seja, o cap, né, ou o yield on cost, ele é similar. Porém, o valor que o fundo recebe, não. Porque o desembolso, como ele é feito ao longo do tempo, não faria sentido a gente receber 100% da renda agora se eu desembolsei 60 milhões de reais, né? Frente aos 600 que eu tenho que desembolsar. Então, ele é proporcional ao desembolso que eu faço. Por isso, a renda garantida é bem menor do que o aluguel que eu vou receber lá na frente, tá? Provavelmente vai ser gradativo, assim como os aportes que vocês farão. Exatamente, exatamente. Maravilha, maravilha. Aquela região ali é uma região, assim, pelo menos parece que é em plena expansão, assim, né? Vai ter o hospital ali, mas acredito eu que terão outros tipos de edifícios ali, de incorporações ali ao lado, né? Tem o Parque Global, que se não me engano está na primeira fase, né? Tem alguma outra coisa que ficará praticamente junto, acoplado ali com o hospital? Pode adicionar alguma vantagem ali para o hospital? Tem sim. Como você disse, o Parque Global é um mega complexo, né? Lá vai ter mais de 218 mil metros quadrados de área construída, entre residencial, hospital, corporativo e shopping. Então, lá vai ter um shopping de 60 mil metros quadrados, que é a fase 3. A fase 1 foram 5 edifícios residenciais de altíssimo padrão, né? E a fase 2, ela é toda ancorada no Albert Einstein. Então, é uma mega estrutura ancorada no hospital, em que vai ter um hotel, que é uma demanda antiga do Hospital Albert Einstein lá no Morumbi, né? Porque, por incrível que pareça, entre 30% a 40% dos atendimentos do Albert Einstein são de pessoas que vêm de fora de São Paulo. Vai ter um edifício corporativo em que basicamente vai ser um edifício corporativo para atender os médicos, né, com consultórios, com universidade, enfim, para o próprio Albert Einstein. A gente deve ter, nessa fase ainda, uma torre residencial que deve ser a torre residencial mais alta de São Paulo, e aí vai ter também ali um sistema de renda, né, de long stay, enfim. E também deve ter um complexo educacional, né, para um prédio educacional para escolas e universidades. Então, assim, é bastante coisa. É o maior empreendimento hoje sendo desenvolvido na América Latina e ele, né, pelo menos nessa segunda fase, ele é basicamente todo ancorado no Hospital Albert Einstein. Né? Legal, legal. É uma maneira de diversificar a carteira aí do fundo, né? Que hoje Sem dúvida. Tá hoje praticamente em renda urbana. E aí, voltando para a carteira do fundo, vocês fizeram ali as vendas de algumas unidades, alguns ativos que estavam locados para o açaí, acho que 2 para o açaí, 1 para o GPA, se não me engano é isso, né? E fizeram aquisição de Decathlon. Além destas, essa aí, inclusive, gerou algum lucro que vai ser distribuído aos cotistas nos próximos meses, próximos semestres? Como que vai funcionar o recebimento dos valores? Né? Como ficou esse mix aí de negociações, né? A venda de um e compra do outro. E a segunda pergunta é o seguinte: vocês pretendem adicionar algum outro tipo de ativo aí no portfólio? Talvez shoppings, ou logístico de volta, ou laje corporativa, enfim. Tem alguma coisa no pipe de vocês aí, no radar de vocês? Bom, sobre as vendas, a gente anunciou a venda, na verdade, de 6 imóveis no total. Foram 5 lojas do açaí e uma loja do Pão de Açúcar. Né? Essa era uma demanda antiga do mercado, né? Se você olhar o nosso relatório gerencial de julho, você vai ver que o fundo tinha em torno de 45% das receitas advindas do açaí. Então, a gente fez essa operação justamente para diversificar o risco, né, dos inquilinos do fundo, trazendo um novo inquilino com a compra de 3 lojas locadas para a Decathlon. E também para destravar um valor importante, né, como resultado e distribuição de lucro para os nossos cotistas. Então, com a venda dessas 6 lojas, a gente está destravando aqui em torno de R$ 4 por cota do fundo.
sendo que a gente recebeu 80% do preço já na cabeça, então esses R$ 4 devem se refletir em um resultado de 80% desses R$ 4 dentro desse semestre, em que a gente é obrigado a distribuir 95% do lucro para os investidores. E o restante a gente vai receber em parcelas semestrais, né? Ao longo aí dos próximos 3 trimestres, a gente vai receber parcelas que também vão interferir no resultado do fundo aqui. A gente faz isso, né, pela dinâmica de fundo imobiliário, para não ter que distribuir R$ 4 de uma vez, e eu consigo manter meu dividendo num patamar mais elevado, distribuindo esse ganho não recorrente aos cotistas do fundo numa forma mais espaçada, né? Além disso, a gente tem mais 2 lojas para serem vendidas, elas estavam nesse pacote, e aí a gente tirou elas porque elas estavam com um processo de diligência um pouco mais lento do que as outras 6. Então a gente concluiu a venda das 6, destacou essas 2, o processo de diligência para vender essas 2 continua, e aí a gente deve vender elas ao longo dos próximos 2 ou 3 meses, e aí isso também deve refletir num lucro adicional. Então, somando todas as 8 lojas, a gente tem potencialmente um lucro para ser destravado aí em torno de R$ 5,50, né? E aí, olhando para frente, né, você perguntou dos setores, a gente hoje, o que a gente tem feito aqui na nossa originação de negócio é fazer mais do mesmo, né? Então, a gente continua muito focado no setor de varejo essencial e nos setores, né, de consumo essencial de maneira geral. Então, como eu disse, supermercados, atacarejo, loja de material de construção. Esse é o tipo de imóvel que a gente tem em negociação aqui mais evidente. A gente já tem até algumas operações que a gente está bem avançado para fazer novas aquisições, e não estamos olhando muito para outros setores. Assim, o hospital foi um caso muito específico, porque era um hospital Albert Einstein, contrato atípico de 20 anos, imóvel novo, né? Mas a gente não está olhando para escritório nem para logística nesse momento, que a gente entende que aí a gente ainda não consegue, não é daí que a gente vai extrair mais valor para o nosso cotista. Onde a gente vai extrair mais valor é no segmento de varejo social, que é onde o fundo hoje já é o maior fundo de mercado nesse segmento. Legal, muito, muito bom. A maioria dos contratos atípicos, então prazo médio bem longo, traz uma segurança aí legal para os investidores. Eles são ajustados por IPCA, isso, a maioria deles? 98% é IPCA, a gente tem acho que um contrato só que é IGP. Legal. Bom, eu queria agora deixar mais para as considerações finais. Acho que a gente fez um overview legal aí do fundo. Queria deixar as considerações finais para você falar mais alguma coisa aí sobre o fundo que você acha pertinente. E queria agradecer aí a presença, o espaço, né? Não é tão fácil conciliar a agenda aí do gestor, eu sei que é bem difícil, né? A nossa aqui também, então, obrigado. A gente tentar marcar aí mais vezes, eu sei que é um fundo que tem bastante atratividade perante aos investidores, então eu acho que vale a pena e fica aí o convite para a gente fazer mais vezes no futuro. Claro, combinado, né? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu queria deixar o recado aqui para as pessoas que tiverem curiosidade, quiserem conhecer mais sobre o fundo, né? A gente tem um site do fundo, em que lá a gente coloca todas as informações de portfólio, fatos relevantes, relatórios gerenciais, enfim, que é o trxf11.com.br. E a gente também tem as redes sociais da TRX, né? No Instagram, TRX Investimentos, no YouTube, no LinkedIn. No YouTube, inclusive, a gente faz um webcast mensal, sempre que a gente divulga o relatório gerencial, para comentar, para responder dúvidas dos investidores. Então, quem quiser continuar a conversa aqui, quiser saber mais sobre o TRXF11, quiser entrar em contato com a gente, trxf11.com.br ou nas nossas redes sociais, a gente fica à disposição. Beleza. Bom, então a gente fica por aqui. Deixo aqui o convite para os nossos investidores acessarem também os nossos outros relatórios, né, em bb.com.br/análises ou no nosso portal de conteúdos, que é o Investalk, investalk.bb.com.br. Então lá você vai conseguir ver notícias e também nossos relatórios. Então você pode encontrar relatório de renda fixa, relatório de renda variável e, obviamente, de fundos imobiliários, todos aqueles que eu citei lá no início do vídeo. Então a gente fica por aqui, um forte abraço e até a próxima. Valeu!